Doenças mitocondriais. Nesse trabalho, temos o objetivo de esclarecer algumas características e pontos importantes dessas doenças. Bem, para entender as doenças mitocondriais, vamos entender primeiro o que são as mitocôndrias. As mitocôndrias são pequenas organelas encontradas dentro de todas as células do corpo. Elas são consideradas as usinas de produção de energia da célula. De uma forma mais dinâmica, podemos entender como a casa de força da célula. Isso se deve, pois para que nossos órgãos funcionem corretamente, eles precisam de energia, e essa energia é produzida por essas organelas. Além disso, elas são extremamente importantes para a prevenção da saúde e das doenças, como vamos entender um pouco mais à frente. A estrutura e composição das mitocôndrias. Elas são compostas por um único cromossomo circular que codifica 13 proteínas, vários ácidos ribonucleicos e várias enzimas reguladoras. Entretanto, 90% das proteínas mitocondriais são codificadas por genes nucleares. Para a finalidade prática, considera-se que todas as mitocôndrias são herdadas do citoplasma do óvulo. Assim, o DNA mitocondrial é proveniente apenas da mãe. Ademais, aproximadamente 90% de toda a energia do corpo é produzida pelas mitocôndrias, no qual elas utilizam nutrientes e oxigênio para produzir energia química chamada ATP. Para produzir energia, suas mitocôndrias requerem oxigênio do ar que nós respiramos e gordura da glicose dos alimentos que consumimos. Esses dois processos, respirar e comer, são acoplados em um processo chamado de fosforilação oxidativa. Isso é o que as mitocôndrias usam para gerar energia na forma de ATP. Geralmente, as células que precisam de mais energia para a função, tais como as do cérebro, coração e músculo esquelético, possuem um número maior de mitocôndrias, enquanto outras apresentam apenas uma, como podemos notar na figura ao lado. Bem, então ficou claro como as mitocôndrias são de extrema importância para o nosso organismo. Mas afinal, o que são as doenças mitocondriais? Doenças mitocondriais são desordens ou doenças causadas pela disfunção das mitocôndrias. Podem ocorrer anormalidades do DNA da mitocôndria ou do DNA nuclear, como deleções, duplicações e mutações. Se as mitocôndrias não estão funcionando normalmente, qualquer órgão pode ser afetado, pois todos precisam de energia para o crescimento, funcionamento e manutenção. Os sistemas de órgãos que são mais susceptíveis a serem afetados são normalmente aqueles que necessitam de uma grande quantidade de energia para funcionar, como o cérebro, coração e músculos esqueléticos. Anormalidades específicas do DNA mitocondrial caracterizam-se por ser um grupo de doenças com um amplo espectro de manifestações clínicas de sobreposição de diferentes sintomas. Algumas doenças mitocondriais afetam apenas um órgão, mas outras afetam múltiplos órgãos. Um fator comum é que as mitocôndrias não são capazes de processar completamente a comida e o oxigênio para gerar energia, o que é essencial para o funcionamento celular normal, e isso costuma ser hereditário. Além disso, as doenças mitocondriais são igualmente comuns em homens e mulheres. Como visto, alterações ou mutações no DNA mitocondrial causam modificações na expressão de informações contidas nos genes, podendo levar a alterações no funcionamento correto das mitocôndrias no sistema de fosforilação oxidativa, ou seja, a produção de energia. Muitas doenças mitocondriais são herdadas. A herança do DNA mitocondrial é materna, pois as mitocôndrias dos espermatozoides se situam na cauda e não penetram no ovócito, que é proveniente da mãe. Já outras podem aparecer de forma espontânea, não herdadas, e essas se tratam de uma mutação nova, presente apenas no feto. Classificar um distúrbio mitocondrial torna-se complicado, devido à grande variabilidade na expressão clínica desse grupo de doenças. Os testes iniciais incluem a busca de outros membros sintomáticos na família, além da realização de testes bioquímicos e ou moleculares. Os testes bioquímicos são utilizados para buscar alterações resultantes da disfunção das mitocôndrias. Alguns destes testes são invasivos e incluem biópsias musculares e do fígado. Infelizmente, testes bioquímicos para distúrbios mitocondriais podem não ser confiáveis ou reprodutíveis. O teste molecular ou de DNA pode ser realizado na maioria dos tecidos, por exemplo, a partir de uma amostra de sangue ou biópsia muscular ou fígado,
E os testes de DNA podem examinar tanto o DNA do núcleo quanto o da mitocôndria e rastrear mutações que estejam associadas com os distúrbios mitocondriais. O indivíduo acaba de receber o diagnóstico de uma doença mitocondrial. Quais são os principais sintomas que ele apresentará? Quais as principais manifestações clínicas que ele terá? Bom, isso vai depender do local onde essas células afetadas, essas células que apresentam uma mutação mitocondrial, estará presente. Se essas células estiverem no tecido renal, o indivíduo apresentará uma síndrome Fanconi. Se essas células estiverem no tecido cardíaco, ele poderá apresentar um bloqueio de condução, uma cardiomiopatia. No tecido gastrointestinal, ele poderá apresentar uma disfunção pancreática exócrina, uma pseudoobstrução intestinal. No tecido endócrino, ele poderá apresentar uma hipoparatiroidismo, uma diabetes mellitus. Dependendo do tecido, ele vai apresentar diversos sintomas, como no tecido nervoso central, ele pode apresentar convulsão, mioclinia, um retardo psicomotor, enxaquecas, uma perda auditiva neurosensorial. Se for um tecido nervoso periférico, ele pode apresentar uma neuropatia periférica, uma atrofia óptica, uma catarata, se essas células estiverem no tecido oftalmológico. Então, os sintomas de cada indivíduo, ele vai depender, ele estará diretamente ligado ao ambiente onde essas células afetadas estarão. Ele pode apresentar todos esses sintomas? Pode, mas não necessariamente ele apresentará todos esses sintomas. Vamos apresentar agora alguns tipos de doenças mitocondriais e como são descritas. A oftalmoplegia externa progressiva crônica se apresenta como paralisia progressiva dos músculos oculares, geralmente precedida por pitose bilateral, simétrica, que se inicia meses a anos antes. A síndrome de Kearns-Sayre é uma variante multissistêmica da oftalmoplegia externa crônica progressiva, que também inclui um bloqueio cardíaco, retinite pigmentar e degeneração do sistema nervoso central. A neuropatia óptica hereditária de Leber é variável, mas em geral tem perda bilateral devastadora que costuma ocorrer em adolescentes e decorre de uma mutação pontiforme do DNA mitocondrial. A síndrome da epilepsia mioclônica com fibras vermelhas esgarçadas se apresenta com epilepsia mioclônica com fibras vermelhas rompidas, demência, ataxia e miopatia. A síndrome da miopatia mitocondrial, encefalopatia, acidose láctica e acidente vascular cerebral é uma condição médica rara e perigosa que geralmente se manifesta em crianças e adolescentes. Os indivíduos que apresentam essa síndrome são mais propensos a dores de cabeça crônicas, convulsões, fadiga muscular e demência. A síndrome de Pearson se apresenta com anemia sideroblástica, insuficiência pancreática e doença hepática progressiva, que se inicia nos primeiros meses de vida e é frequentemente fatal em crianças. E como é feito o tratamento das doenças mitocondriais? Elas apresentam cura? Bom, até o momento as doenças mitocondriais elas não têm cura, já que trata-se de uma alteração genética onde as células dos locais afetados não vão conseguir sobreviver, pois as mitocôndrias, que são responsáveis pelo transporte energético e pela sobrevivência das células, não funcionam corretamente, provocando um mau funcionamento dos órgãos. E essas doenças, elas apresentam vários tipos. Dependendo do caso, se é feito um protocolo de tratamento específico para aquela doença. É feita toda a questão de análise dos cuidados gerais, os cuidados paliativos adequados, os ensaios terapêuticos, os acompanhamentos genéticos ainda no diagnóstico pré-natal, o rastreamento das complicações que são tratáveis para essas doenças. Como já foi tratado nesse trabalho, as doenças mitocondriais elas apresentam diversas formas de complicações e de até mesmo manifestações clínicas. Então, dependendo da manifestação, o geneticista ele pode apenas
necessitamos prescrever uma suplementação vitamínica ou medicamentos específicos que vão servir para cada sintoma da disfunção mitocondrial. Porém, de um modo geral, o tratamento dessas doenças baseia-se em 3 estratégias principais: na modificação da função da cadeia respiratória, administrando transportadores ou aceitadores de elétrons, como o uso da ubiquinona, vitamina C, vitamina K, reduzir a acumulação de substâncias tóxicas, com o uso da carnitina, e a administração de antioxidante, com o uso da vitamina C, da ubiquinona, da vitamina E, da vitamina A, para diminuir o estresse oxidativo causado pela essa função anômala da cadeia respiratória. Todos esses indivíduos terão que ter um acompanhamento multidisciplinar, com o neuro, oftalmo, endócrino, cardio, gastro. Se faz necessário que os mesmos façam exercícios físicos regularmente, porém respeitando os limites de cada indivíduo, até porque eles fazem necessidade de ter um acúmulo maior de energia. Eles também têm que evitar o estresse físico, o uso de nicotina, o uso do álcool. Tem que ter uma dieta rica e balanceada, evitando o consumo de gorduras, evitando jejuns prolongados. Eles também não podem ser expostos a ambientes muito frios. Bem, ao pesquisarmos casos dessas doenças mitocondriais, achamos o caso de Gabriela, de 4 anos e 10 meses, que possui um blog e seus pais relatam com detalhes sobre uma síndrome raríssima denominada deficiência combinada da fosforilação oxidativa 13 que a garota possui. Gabi nasceu com alteração no gene PNPT1, responsável pelo funcionamento normal da mitocôndria, que por sua vez é responsável pela respiração celular. É evolutiva, sem prognóstico nem tratamento, e só existiam apenas 3 outros casos catalogados no mundo. Nos primeiros meses, de acordo com o relato da mãe, a criança se apresentava extremamente irritada, choro constante, dormia bem pouco, não sugava direito o peito e ainda tinha os sujos, até então considerados pelo pediatra como reflexo de Moro. Porém, com o passar dos meses, o cenário não melhorou. Com 5 meses, a menina não havia alcançado alguns marcos importantes do desenvolvimento infantil. Ela ainda não sustentava a cabeça, não reagia à claridade, não seguia os objetos com o olhar e não se interessava ou segurava brinquedos. E aquele tal de reflexo de Moro, que já era para ter sumido, ganhava cada vez mais intensidade. E apenas com 2 anos de buscas intensas por resposta, que os pais receberam diagnósticos por ser uma síndrome rara. Para mais detalhes sobre o caso, é só acessar no link que está abaixo da foto. Já nesse caso, podemos observar a síndrome de Leite, também conhecida como uma encefalomiolepatia necrosante subaguda. É uma doença rara, sendo uma enfermidade neurometabólica congênita que faz parte do grupo das encefalopatias mitocondriais. Sabe-se que a alteração ocorre no metabolismo energético, sendo a principal causa de defeito na fosforilação oxidativa e geração de ATP celular. Existem 3 tipos de transmissão genética associadas a essa síndrome: herança recessiva ligada ao X, mitocondrial e autossômica recessiva. Temos como exemplo de caso clínico uma menina de 10 anos natural do Rio de Janeiro, tendo se desenvolvido normalmente até a idade de 1 ano e 3 meses. A partir daí começou a evoluir em seu desenvolvimento, não apresentando ganhos psicomotores. A mãe da menina relatou que a mesma apresentava regressão do aprendizado motor e intelectual, além de crises convulsivas e alterações no sono. Sem histórico familiar positivo, o seu irmão mais velho não apresentava a doença. O exame neurológico mostrou espasticidade dos 4 membros, hipotonia muscular grave com flexão mantida coxofemoral e os joelhos em extensão, como é possível visualizar na imagem.